Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observavam: vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando se achou em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só aos sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros. E dizia-lhes: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E, para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Então, estamos novamente no assunto da observância do sábado, que era um ponto fundamental para todos os judeus, para a religião judaica. A tradição rabínica, que é própria dos judeus, que tem os rabinos, interpretou esta tradição de maneira tão severa. Então, nós temos aqui uma interpretação exagerada, né? Uma interpretação severa, tão severa a ponto de transformar aquilo que seria o descanso sabático num verdadeiro tormento. Então, o zelo exagerado faz com que isso aconteça. Era preciso manter-se muito atento para não dedicar-se naquele dia àquilo que eram consideradas atividades proibidas. Então Jesus chega com uma prática totalmente diferente. A prática de Jesus foi na contramão da mentalidade que estava posta naquele tempo. Jesus se mostrou então perfeitamente livre diante do repouso sabático. Então Jesus não foi intransigente com a questão do sábado, e Jesus era judeu. Para Jesus, o sábado não se define por um rosário de coisas que pode e que não pode fazer. Jesus interpreta o sábado de uma maneira totalmente nova. O tempo sagrado, que seria o sábado, não eximia ninguém de fazer a vontade do Pai. Então, o sábado, a ideia inicial é que fosse um tempo sagrado, um tempo dedicado a Deus, um tempo especial, onde Deus fosse louvado e as pessoas parassem, saíssem da correria, saíssem da loucura e ficassem ali centradas num tempo sagrado, sair do tempo comum para entrar num tempo sagrado. E Jesus então ensina que isso não significa que nós temos que deixar de fazer a vontade do Pai, justamente o contrário, né? Por isso mesmo em dia de sábado, Jesus atuava normalmente quando se tratava de fazer o bem ou quando a vida humana corria perigo. Então, para Jesus, o importante era fazer a vontade do Pai, era ir de encontro à vida humana quando corre perigo. O sábado no horizonte de Jesus, então o sábado para ele, estava em função do ser humano, ou seja, o sábado não podia escravizar o ser humano, mas o ser humano deve utilizar-se do sábado. O sábado deve servir o ser humano. E tempo de repousar, de recuperar as forças, tempo de celebrar, tempo de louvar a Deus com a comunidade, tudo isso. Tempo de cessar o trabalho para conviver. E para nós, essa ideia do sábado, ela é preservada em sua essência e é aplicada no domingo. Não precisa exatamente ser o dia X. O importante é a ideia do dia X ser observada. Segundo este princípio, nada existe de inconveniente em providenciar alimento em dia de sábado, né? Não tem sentido deixar de alimentar-se ou deixar de providenciar alimento porque é sábado, mesmo contrariando as normas em vigor. A norma talvez fosse rígida, mas a norma era exagerada. Se num dia de sábado colhe-se espigas para comer e matar a fome, embora isso fosse proibido, não importa. Loucura seria morrer de fome, tendo o alimento à mão, só para cumprir o preceito, né? É como a questão do sangue, né? Que algumas religiões insistem em deixar uma criança morrer, por exemplo,
e não fazer a transfusão de sangue. Jesus não pactuou com uma tal estreiteza de interpretação da lei. Então Jesus é muito mais livre na interpretação do sábado. Então vamos agora à nossa oração, baseada nessa frase, que você pode ir repetindo, pode ir inserindo palavras novas, de modo que ela se torne sua oração. Senhor Jesus, livra-me de interpretar assim a lei e dá-me abertura de mente para em tudo adequar meu agir ao querer do Pai. Senhor Jesus, livra-me de interpretar assim a lei, de interpretar de maneira tão rígida a religião, e dai-me, Senhor, a abertura de coração, de mente, de espírito, para que em tudo que eu faça eu possa adequar o meu comportamento, o meu agir ao querer de Deus, à vontade do Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.